alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto, que é o esboço, que é a base da nossa aula. Nós estamos aqui para complementar as lições bíblicas, não para repeti-las. Por isso, nós conclamamos os irmãos a visitar o site do portal Escola Dominical e lá o irmão encontrará o esboço, o texto, que é a base da nossa ministração aqui, para complementar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Aliás, no site do portal Escola Dominical, o irmão encontrará, além deste texto, os irmãos encontrarão ainda 4 outros esboços da lição da faixa dos adultos. Também no site portal Escola Dominical, nós disponibilizamos a sala dos professores, onde os irmãos poderão colocar as suas perguntas para elucidar as suas dúvidas. Nós não estamos mais respondendo as perguntas aqui no canal do YouTube. Os irmãos acessem a sala dos professores, cadastre-se ali, o cadastramento é gratuito e nós estaremos ali respondendo as suas dúvidas. Durante a semana também, o irmão é convidado a ouvir as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos pela revista das lições bíblicas. Nós temos visto que poucas pessoas acessam as leituras bíblicas. Nós conclamamos os irmãos, há um esforço nosso todo para poder trazer estes momentos devocionais e que completam o estudo da lição bíblica. Acessem ali, está ali logo na primeira página do site do portal Escola Dominical, o irmão encontra ali, na parte de baixo, as 3 últimas leituras diárias e também tem a seção da leitura diária, onde o irmão encontra a leitura diária da semana e outras leituras diárias. Se tiverem ainda alguma dúvida durante a semana, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical no nosso canal no YouTube, Portal EBD. Também depois nós disponibilizamos na página inicial do nosso site, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Também nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter, nós disponibilizamos dezenas, irmãos, de links, de slides, de textos de apoio e de videoaulas de todas as faixas etárias e até de outros currículos das escolas bíblicas dominicais durante toda a semana. Se você ainda não é seguidor no Twitter, não é seguidor no LinkedIn ou não deu sua curtida no Facebook, venha que nós damos todo este material para os irmãos poderem melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Mas não se esqueça, tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela somente se realiza quando a igreja, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor, como diz o pastor Antônio Gilberto. Estamos hoje iniciando o 3º trimestre de 2018. Já se foi metade do ano e agora nós estamos adentrando a um novo trimestre. Esse 3º trimestre de 2018 será um trimestre bíblico, ou seja, nós iremos estudar um livro da Bíblia Sagrada. E este livro que nós iremos estudar é o livro de Levítico, o 3º livro da Bíblia, o 3º livro de Moisés,
o terceiro livro da lei, o terceiro livro do Pentateuco. O título do nosso trimestre é Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O nosso comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Adoração, santidade e serviço ao Senhor. A Casa Publicadora foi muito feliz ao escolher este título para nós aprendermos a respeito do livro de Levítico. Isso porque o livro de Levítico é o livro da lei que mais leis possui. É, sem dúvida alguma, o livro menos lido dos livros da lei. Muitos crentes, quando abrem a Bíblia e leem o livro de Gênesis, com a narrativa da criação, com a narrativa dos patriarcas, com a narrativa daqueles que se encontram formando o povo de Israel, depois lê o livro de Êxodo, com a narrativa da libertação de Israel do Egito, da saída de Israel do Egito, com as instruções de Deus para a construção do tabernáculo, com os primeiros episódios da peregrinação de Israel do deserto até o Monte do Sinai. Quando começa o livro de Levítico, ele leva um choque. Porque não se trata de um livro narrativo. Nós temos algumas narrativas no livro de Levítico, pouquíssimas, como, por exemplo, o episódio do fogo estranho diante do altar, a narrativa da consagração dos sacerdotes. Mas, tirando esses pequenos trechos, o livro de Levítico é repleto de normas. Parece mesmo um texto de lei. Há toda uma normatização dos sacrifícios, da questão da purificação da lepra, dos fluxos corporais. É um livro de leitura cansativa. E muitos, por causa disso, pulam o livro de Levítico e vão para Números. E lá no livro de Números nós temos de novo outras narrativas. A narrativa da peregrinação de Israel, depois que saiu do Monte Sinai, até chegar às margens do Rio Jordão. Por isso o livro de Levítico é de pouca leitura, de pouco entendimento. Há ainda quem diga, olha, eu não leio o livro de Levítico porque o livro de Levítico se preocupa com as cerimônias, com os sacrifícios. E Jesus, na cruz do Calvário, ele ofereceu o sacrifício perfeito. Como nós estudamos no início deste ano, o livro de Hebreus, que nos mostra claramente que Jesus veio trazer um sacrifício perfeito e tirar o pecado no mundo. E o livro de Levítico, ele trata de todo o ritual da lei, de todo o culto da dispensação da lei. Portanto, é um livro ultrapassado, um livro que já passou o seu tempo, a sua dispensação, e, portanto, não é muito importante. Eu não preciso lê-lo. Além de cansativo, normativo, é ultrapassado. E muitos assim justificam, teologicamente, não lerem o livro de Levítico. Ocorre, e foi muito feliz a Casa Publicadora, ao mostrar que o livro de Levítico, embora ele traga um cerimonial, uma ritualística referente à dispensação da lei, e que tal ritualística e tal cerimonial
ficaram prejudicados quando Jesus veio, cumpriu a lei e tirou o pecado do mundo, já que, como diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, ele diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Se é verdade que a parte cerimonial e ritualística está ultrapassada, não temos que aprender o livro de Levítico para levar animais ao templo para sacrificar. Se isto é verdade, também é verdade que Levítico é palavra de Deus, faz parte da Bíblia Sagrada. Moisés escreveu o livro de Levítico inspirado pelo Espírito Santo. E, portanto, como diz o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Se isso é uma realidade, então o livro de Levítico, ele precisa ser estudado, precisa ser lido, e ele tem algo a nos ensinar. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 15, e no versículo 4, Paulo diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O livro de Levítico foi escrito para nosso ensino, diz o apóstolo Paulo. E lembremos que quando Paulo fala aqui de Escrituras, ele está se referindo sobretudo ao Antigo Testamento. Porque quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ainda o Novo Testamento não estava completo e ainda não se tinha a ideia de quais textos eram autoritários ou não, de quais textos tinham ou não a autoridade do Espírito Santo. Então, quando Paulo fala em Escrituras, ele está se referindo aos textos do Antigo Testamento que já estavam notoriamente considerados como palavra de Deus. E Levítico estava entre eles. Então, há algo que Levítico tem a nos ensinar. E por isso que eu disse que o texto, o título, foi muito feliz. Porque, na verdade, o livro de Levítico, ele nos ensina sobre adoração, santidade e serviço ao Senhor. O livro de Levítico, ele traz princípios. E princípios são imutáveis. Até porque a palavra de Deus permanece para sempre. Quando nós lemos o livro de Levítico, evidentemente, não estamos lendo o livro de Levítico para saber que animais ou em que condição esses animais devem ser levados ao templo para serem oferecidos. Porque nós sabemos que aqueles animais eram levados para ser oferecidos em figura de Cristo Jesus, que se ofereceu por nós na cruz do Calvário. Nós sabemos que o sacrifício de Cristo cumpriu a realidade espiritual que era apenas apontada na lei. Mas também, por ser uma sombra dos bens futuros, a lei traz em si verdades espirituais. A lei, ela, em todo o seu cerimonial,
em toda a sua ritualística, ela nos traz ensinos a respeito de como deve ser a adoração, o serviço ao Senhor e o que Deus entende por santidade. Na lei, nós temos já presentes as características, as qualidades que Deus exige para aceitar a nossa adoração, para aceitar o nosso serviço. Quando estudamos o livro de Levítico, nós aprendemos o que é adoração, o que é santidade e o que é o serviço ao Senhor. Como deve ser a adoração, como deve ser a santidade, como deve ser o serviço ao Senhor. Em todas aquelas regras, em todas aquelas normas, em todos aqueles rituais, nós encontramos os princípios divinos estabelecidos por Deus para que corretamente nós o adoremos, nós o sirvamos e nós nos apresentemos em santidade diante dele. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre diz: Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o livro de Levítico, ele nos traz preciosos ensinos sobre adoração, sobre santidade e sobre serviço ao Senhor. A leitura de Levítico deve ser, portanto, uma leitura tipológica. O que é tipologia, irmão Caramuru? A palavra tipo quer dizer caráter, quer dizer figura, quer dizer exemplo, quer dizer modelo. Eu preciso ler o livro de Levítico de uma forma tipológica. Ou seja, eu preciso ler, verificar o texto, ver quais eram as regras das cerimônias, dos rituais estabelecidos por Deus a Israel na dispensação da lei, e agora descobrir naquelas regras, naquelas normas, quais os princípios, quais as qualidades, quais as características que existiam ali nos sacrifícios de animais, nas ofertas de vegetais, nos rituais das solenidades, e o que isto tem a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário, com a obra da salvação, porque eram características, regras que anunciavam características e qualidades da obra de Cristo. E, em descobrindo estes princípios, aplicá-los na minha adoração hoje, no meu serviço a Deus hoje. Porque a minha adoração a Deus hoje, o meu serviço a Deus hoje, não é mais figurado, não é mais representado pelas cerimônias que eram realizadas lá, mas tem que ter as mesmas características, as mesmas qualidades que tinham os sacrifícios da antiga aliança. A nossa adoração agora, ela é mais profunda, ela é sem figuras, ela é nua e crua. Porque chegou o tempo desta adoração. Da adoração sem figuras, da adoração sem preparação, por meio de normas e regras
cerimoniais. Jesus diz isto e ensina isso para a mulher samaritana. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, Jesus mostra que nós temos um novo tempo. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse diálogo com a mulher samaritana, Jesus mostra que quando ele veio, assim como esperava a mulher samaritana, quando ele veio, mudou o estágio, a profundidade da adoração, o patamar da adoração. Antes ela era figurada, antes ela era apontada. Tanto que a mulher samaritana, ela diz, quando o Messias vier, ele nos anunciará tudo. Todo esse cerimonial, todas estas figuras, elas serão esclarecidas quando o Messias vier. E Jesus veio, e aquilo que era só sombra, aquilo que era só figura, aquilo que era só representado, se tornou realidade, se apresentou como é. E é isto que faz com que a nossa adoração passe a ser em espírito e em verdade. Uma adoração verdadeira, diz Jesus. Uma adoração sem encenação preparatória. Mas quando nós vamos lá no livro de Levítico e acompanhamos toda aquela encenação, toda aquela figuração, naquela preparação, naquela encenação, nós descobrimos as qualidades e as características que hoje nós devemos apresentar na nossa adoração em espírito e em verdade. Eis o ponto. Quando eu leio o livro de Levítico, eu vou descobrir os princípios da adoração, da santidade e do serviço. Princípios que não mudam, porque Deus não muda. E aquilo que ele estabeleceu para Israel, para o culto da lei, ele continua estabelecendo para a adoração em espírito e em verdade no culto da graça. Ao ler Levítico, eu preciso descobrir o que está por trás das figuras, o que está por trás das sombras dos bens futuros, o que está por trás dos rituais, o que está por trás das cerimônias. E aquilo que está por trás das cerimônias, dos rituais, dos sacrifícios, eu tenho que aplicar hoje na minha adoração, no meu serviço e na minha santificação, porque os princípios não mudam. E daí a grande importância de nós estudarmos o livro de Levítico.
Leiamos neste trimestre os 27 capítulos do livro de Levítico e nos aprofundemos nos princípios que o livro de Levítico irá nos trazer. E assim, nós adoraremos a Deus em espírito e em verdade. Porque a adoração em espírito, ela dispensa o local, dispensa o tempo, dispensa os rituais e as cerimônias. Mas a adoração em verdade, ela exige a aplicação dos princípios determinados por Deus. Porque é Deus quem determina os princípios da adoração. Porque Ele é o Senhor e nós somos apenas seus servos. Daí a grande importância do estudo do livro de Levítico. Principalmente em dias hoje em que nós temos que nos preocupar como nunca na nossa santificação, na nossa santidade. Porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E Jesus está às portas e os sinais estão todos se cumprindo e nós temos que discernir os sinais dos tempos. A capa da nossa revista, ela apresenta uma mão que está sendo lavada. Uma mão que está sendo lavada. E a mão sendo lavada com água nos fala da santidade. O livro de Levítico é o livro da santidade. Tanto que em 5 oportunidades, o livro de Levítico fala sobre a santidade. Se nós formos lá em Levítico, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, versículo 44, diz o seguinte: porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. No versículo 45, que é o versículo seguinte, diz assim: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Em Levítico 19 e 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em Levítico 20, versículo 7, portanto santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. São ainda em Levítico 20, 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Em 5 oportunidades no livro de Levítico, Deus manda que o povo seja santo, porque ele é santo. Israel havia sido escolhido para ser o povo de Deus. Mas ele só seria o povo de Deus se fosse santo. Aliás, na proposta que Deus fez no Monte Sinai, para que Israel fosse seu povo, estava a santidade. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto,
Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Não há como ser o povo de Deus se não for um povo santo, um povo separado do pecado, um povo separado para Deus. E nós acabamos de ler aqui em Levítico 20, 26, que o Senhor diz: eu vos separei dos povos para que vocês sejam um povo santo. E esta exigência não é para Israel apenas, é a exigência para a igreja, o povo de Deus desta dispensação. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro, ele menciona o livro de Levítico e diz que nós temos de ser santos, porque Deus é santo. E jamais poderemos servir a Deus, adorar a Deus, se não formos santos. E essa é a mensagem do livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro da santidade. Ele mostra claramente que só podemos adorar a Deus e servir a Deus se nos purificarmos do pecado, se nos separarmos do pecado e nos separarmos para Deus. E é isto que estas mãos da capa representam. As mãos deviam ser lavadas com água. Aliás, o sacerdote, ele tinha que se lavar com água antes de oferecer o sacrifício. Ele deveria se lavar com água antes de oferecer o sacrifício. Por isso que uma das peças do tabernáculo era a pia de cobre, que ficava na frente do lugar santo, do lado de fora, no pátio do tabernáculo, depois no pátio do templo. Você tinha uma pia de cobre, onde havia água. E é nesta pia, ela era colocada para que os sacerdotes, antes de ministrar, eles deveriam se lavar nesta pia e depois, então, eles poderiam ministrar no tabernáculo. Essa pia foi mandada fazer por Deus com este objetivo. Nós encontramos isto lá no livro de Êxodo, capítulo 30, diz o seguinte: e falou, 30 e 17 de Êxodo, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua semente nas suas gerações. É isto que mostra a capa. Nós, para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus, temos que estar com as nossas mãos lavadas, os nossos pés lavados. Mãos na Bíblia falam de obras, de ações. Os pés falam de caminhada, de peregrinação, de vida.
nossas ações e a nossa vida tem que estar lavadas para que nós possamos adorar e servir a Deus. Arão e seus filhos eram sacerdotes. Hoje nós, todos os crentes, são sacerdotes. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, nós temos a seguinte expressão. Eu vou ler o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Todos nós somos sacerdotes. Lá no tempo da lei, só Arão e seus filhos eram sacerdotes. Mas hoje todo o povo de Deus, toda a igreja é composta de sacerdotes. E todos os sacerdotes devem ser santificados, ter suas mãos e pés lavados, ter suas obras e sua vida separadas do pecado e separadas para Deus. Sem o que não poderemos adorar a Deus. Os sacerdotes tinham que lavar as mãos e os pés, seja para entrar no lugar santo e ministrar lá no lugar santo, seja colocando os pães da proposição, comendo os pães da proposição, seja queimando incenso no altar de ouro, seja acendendo as lâmpadas no candelabro, porque no lugar santo você tinha o candelabro, você tinha a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. Para fazer isto, eles precisavam antes lavar as mãos e os pés na pia e ficava do lado de fora do lugar santo. Mas se eles não fossem para o lugar santo, se eles fossem para o altar de sacrifícios que ficava no pátio, antes de oferecer animais ou vegetais, no altar de sacrifícios, eles tinham que lavar as mãos e os pés na pia de cobre. Eles não podiam oficiar, não podiam adorar a Deus, não podiam servir a Deus sem que antes estivessem lavados, sem que antes estivessem em santidade. E como é que eu faço para ser santo? Quais as providências que eu tenho que tomar para poder, em santidade, adorar e servir a Deus? Nós vamos aprender no livro de Levítico, que é o livro que nos traz os princípios da santidade. Por isso, Levítico é conhecido como o livro da santidade. O nosso trimestre, ele é composto de 3 blocos, a grosso modo. O primeiro bloco é esta lição de hoje, é uma lição introdutória, em que nós estamos vendo o que é o livro de Levítico, qual é a sua estrutura, né? É a lição de número 1, que é Levítico, adoração e serviço ao Senhor, que é esta a nossa lição de hoje. O segundo bloco, o segundo bloco, que vai das lições 2 à lição 6, nós vamos estudar os parâmetros do culto levítico, ou seja, nós vamos fazer um estudo de como era o culto levítico, quais são as suas principais cerimônias, os seus principais rituais. Na lição 2, nós vamos estudar sobre a beleza e a glória do culto levítico. Na lição 3, nós vamos estudar sobre os ministros do culto levítico. Na lição 4, sobre a função social dos sacerdotes. Na lição 5, sobre santidade ao Senhor. E na lição 6, sobre a doutrina do culto levítico. Depois nós vamos para o terceiro e último bloco, que são as aplicações do culto levítico à igreja. Então nós vamos ver algumas aplicações, né? Alguns princípios, qual o significado dos rituais, cerimônias para a igreja. Na lição número 7,
vamos estudar sobre o fogo estranho diante de Deus. Na lição 8, a sobriedade na obra de Deus. Na lição 9, Jesus, o holocausto perfeito. Na lição 10, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Na lição 11, a lâmpada arderá continuamente. Na lição 12, os pães da proposição. Na lição 13, as orações dos santos no altar de ouro. E na lição 14, sim, porque neste trimestre, mais uma vez, teremos 14 domingos. Então temos 14 lições. Estudaremos entre a Páscoa e o Pentecostes. Qual é a estrutura do livro de Levítico? Nós vamos agora estudar o livro de Levítico, um panorama geral do livro de Levítico. O nome Levítico é um nome dado pelos gregos para o livro. Os irmãos sabem que por volta do século 4 a.C., 3 a.C., a Bíblia o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, foram pela primeira vez traduzidas e foram traduzidas para o grego. Diz a tradição que 70 doutores da lei, 70 escribas, ou 72, teriam, a pedido do rei Ptolomeu II do Egito, que era o filho de Ptolomeu, um dos generais de Alexandre, e que ficou com o reino do Egito, ele mandou que se traduzisse as escrituras hebraicas para o grego. E aí nós tivemos a famosa versão dos 70 porque eram 70 escribas, que é chamada de Septuaginta. Esta versão dos 70 é a primeira tradução da Bíblia para uma outra língua, para o grego. Deram o nome, os livros não tinham título, não tinham nome, então os gregos, esses que traduziram, colocaram o nome de Levítico. Por quê? Porque como era um livro que falava de normas principalmente para os sacerdotes, como é que deviam ser feitos os sacrifícios, os rituais, as solenidades, então se deu o nome de Levítico. Os judeus criticam muito este nome e com certa razão, porque se os sacerdotes são levitas, porque Arão era da tribo de Levi, a verdade é que nem todo levita é sacerdote. Só os filhos de Arão é que eram sacerdotes. Então, alguns rabinos judeus chamam o livro de Levítico de livro dos sacerdotes, porque, na verdade, são normas para os sacerdotes. Então, o nome Levítico seria impróprio, porque a tribo de Levi, embora seja a tribo sacerdotal, na verdade, os sacerdotes não são todos os levitas. Nem todo levita é sacerdote, embora todo sacerdote seja levita. Mas foi o nome que ficou, Levítico. Os judeus chamam o livro de Levítico de Vaikra. E os irmãos sabem que os títulos dos livros para os judeus, na verdade, não são títulos, são as primeiras palavras do livro. Vaikra quer dizer e chamou, porque é assim que começa o livro de Levítico. Se você abrir a sua Bíblia lá em Levítico 1:1, está escrito assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Então, e chamou são as primeiras palavras do livro de Levítico. E em hebraico, e chamou é Vaikra. Então, por isso que é o título do livro para os judeus é Vaikra, que quer dizer e chamou. E aqui nós já temos uma lição importantíssima. Todas as determinações do livro de Levítico foram determinações divinas. Divinas.
E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Ou seja, nós temos aqui um chamado de Deus. E foi Deus quem falou. É por isso que os cerimoniais, os rituais do livro de Levítico são para o nosso ensino. Porque aquelas qualidades, aquelas características que nós encontramos nos cerimoniais, nos rituais, e que trazem os princípios da adoração, são princípios estabelecidos por Deus. Olha o que diz o subtítulo do nosso trimestre. Os princípios de Deus. Por isso que nós devemos observá-los. Diferentemente das tradições judaicas que foram acrescentadas ao longo do tempo. Hoje o judaísmo, ele não tem sacrifícios, porque os sacrifícios só podem ser feitos no templo. E o templo não existe. Desde o ano 70, os judeus não têm templo. É por isso que o judaísmo hoje, ele não executa sacrifícios. Os próprios judeus dizem que a sua religião é incompleta. E por isso eles mesmos desejam, o mais rapidamente possível, reconstruir o templo, para que possam adorar plenamente a Deus, já que eles não creram que Jesus é o Messias. E a Bíblia nos fala que eles vão reconstruir este templo. Mas a verdade é que estas tradições judaicas, e que eles hoje executam mais até, já que eles não podem sacrificar, eles seguem muito mais as tradições que foram criadas e que muitos estão trazendo para a igreja hoje, indevidamente. Estas tradições são mandamentos de homens, que já haviam, não é porque só o templo foi destruído, não. Nós podemos ver aqui que já nos dias dos profetas, você tinha aqui os chamados mandamentos de homens. Né? Vamos ver aqui. Por exemplo, em Isaías 29:13, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. E estas palavras de Isaías foram repetidas pelo Senhor Jesus. Lá em Marcos 7:7 está escrito: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então vejam bem, existem tradições judaicas que são mandamentos de homens, criados principalmente pelos fariseus, e a seita dos fariseus foi a única que persistiu dos dias de Jesus depois da destruição do templo. Os saduceus foram destruídos, os essênios foram destruídos, mas os fariseus se mantiveram, e foram eles que moldaram o judaísmo de hoje. Mas são mandamentos de homens. Mas os princípios constantes no culto levítico são de Deus. E é por isso que nós devemos aprendê-los e descobrir ali quais são os princípios. A adoração, ela é determinada por Deus. A adoração, ela é determinada por Deus. E eu tenho que aprender isso. Eu não adoro a Deus como eu quero. Eu tenho que adorar a Deus como Ele quer. Adorar, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra adorar quer dizer se submeter à autoridade, se curvar. Lá no Salmo 2,
Está escrito assim, versículo 12: beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse ato de beijar o filho é exatamente a adoração. É alguém que se dobrava diante de um rei que estava no seu trono, numa posição mais elevada, e a pessoa ali ela se adorava e beijava o anel que estava na mão da autoridade. E com isso, ele reconhecia a autoridade daquela pessoa e declarava que estava pronto a se curvar a ela, a fazer a vontade dela. É por isso que a Bíblia diz que os rebeldes são aqueles que endurecem a cerviz. O que é a cerviz? É essa parte aqui que abaixa. Quando você endurece a cerviz, você não consegue se abaixar. Endurecer a cerviz significa não se submeter, não obedecer, não se humilhar. E adorar é exatamente o contrário. É reconhecer a soberania, submeter-se à vontade, curvar-se à autoridade. É por isso que a adoração tem que ser feita conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Logo no limiar da história da humanidade, lá no capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos Deus aceitando o sacrifício de Abel e rejeitando o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Caim quis adorar a Deus do seu jeito, do seu modo. E não é desta maneira. Nós temos que adorar a Deus do jeito de Deus. É por isso que o livro de Levítico foi Deus quem chamou a Moisés da tenda da congregação e falou para ele como deveriam ser os cerimoniais, os rituais e as solenidades. É Deus quem disse como deveria ser adorado. E quando o povo de Israel não adorou a Deus como Deus queria, Deus rejeitou a adoração. No capítulo 10 desse livro de Levítico, nós vamos ver que 2 sacerdotes, olha, foram consagrados 4 sacerdotes e um sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote e seus 4 filhos, Itamar, Eleazar, Nadab e Abiú, eram sacerdotes. Mas Nadab e Abiú descumpriram as normas referentes ao fogo do altar e foram mortos. Foram mortos porque quiseram adorar a Deus do seu jeito e não do jeito de Deus. Então tomemos cuidado, irmãos, com isso. Hoje tem uma tal de adoração extravagante aí, onde as pessoas fazem loucuras e querem determinar como devem adorar a Deus. Não. É Deus quem chamou Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Então, primeira coisa que a gente já aprende aqui no nome do livro de Levítico, no nome hebraico, é Deus quem determina a adoração. Quem escreveu o livro de Levítico foi Moisés. A Bíblia deixa bem claro que Deus chamou Moisés e deu a Moisés as instruções que ele escreveu e deixou para o povo. Aliás, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9, fica bem claro isso. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Nesta lei que Moisés escreveu, estava o livro de Levítico. Quando Deus deu as informações, as orientações, as determinações a Moisés a respeito do livro de Levítico. O fato do livro de Levítico estar entre o livro de Êxodo
e o livro de Números nos permite inferir que Deus deu essas instruções a Moisés enquanto o povo estava no Monte Sinai. É porque o povo veio do Egito, parou no Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Moisés foi 2 vezes ao monte, 2 períodos de 40 dias. Houve o episódio do bezerro de ouro entre uma ida e outra ida de Moisés. Moisés quebrou as primeiras tábuas que recebeu na primeira ida ao monte. Depois ele recebeu as segundas tábuas quando ele veio. Quando ele desceu do monte, o povo construiu o tabernáculo e o tabernáculo foi inaugurado. E quando o tabernáculo é inaugurado, aí então Deus determina que eles saiam do Monte Sinai e comecem a sua peregrinação para a terra de Canaã. Entende-se que o livro de Levítico foi revelado a Moisés nesse período entre a sua segunda ida ao monte, depois do episódio do bezerro de ouro, ou até antes, na sua primeira passagem. Então aí há uma discussão, mas o fato é que parece-nos que ele, descendo, na segunda vez que ele desceu, ele arma a tenda da congregação, ainda com seu rosto glorioso, e ali Deus lhe dá as instruções, porque o tabernáculo não podia ser inaugurado sem que houvesse as instruções a respeito dos sacrifícios. Né? E então acho que nessa segunda vez, porque foi na primeira, depois do episódio do bezerro de ouro, que Levi é escolhida como a tribo sacerdotal, então Deus fala com Moisés nesse período. Né? Os cronologistas Frank Classen e Edward Reese colocam o livro de Levítico justamente nessa segunda ida de Moisés para o monte Sinai. O livro de Levítico ele pode ser dividido em 5 partes principais. A primeira, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, é a parte referente à descrição do sistema de sacrifícios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, e aí vem aquele susto, né, que leva as pessoas a desanimar a ler o livro de Levítico, é que existem as normas a respeito dos sacrifícios. Vai do capítulo 1 até o capítulo 7. No capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos as determinações a respeito do serviço dos sacerdotes no santuário. Na verdade, o capítulo 8, ele fala da consagração de Arão e de seus filhos. Quais as normas para a consagração dos sacerdotes, como se deu a consagração dos sacerdotes, e até o episódio do fogo estranho e a morte de Nadab e Abiú. É uma parte, inclusive, que tem uma parte narrativa do livro de Levítico. Fala sobre o serviço dos sacerdotes, sobre a consagração dos sacerdotes e como os sacerdotes deveriam se comportar no oferecimento de sacrifícios. No capítulo 11 até o capítulo 16, nós vamos ver as leis relativas às impurezas. Como a preocupação do livro de Levítico é sobre a santidade, sobre a pureza. Então nós vamos ver ali algumas figuras, eram normas que falavam de pureza ritual, de pureza material, mas que nos dão ensinos a respeito da santidade. Essas leis a respeito das impurezas falam sobre os animais puros e impuros, o que se podia comer ou não, fala sobre a purificação dos fluxos corporais, seja o sêmen no homem, seja o sangue na mulher,
e falam da lepra. Então são leis a respeito da pureza ritual. Então são três circunstâncias que nos falam de pureza e de forma material nos trazem ensinos espirituais a respeito de pureza. É a questão da dieta, é a questão dos fluxos corporais e a questão da lepra. Vai do capítulo 11 ao capítulo 16. No capítulo 17 até o capítulo 26, nós temos o chamado Código da Santidade. Os estudiosos da Bíblia chamam o Código da Santidade ou Livro da Santidade. No capítulo 17 se fala sobre o sangue dos animais e a proibição de comer sangue. No capítulo 18 se fala sobre a moral sexual, sobre as normas referentes aos casamentos proibidos e sobre os relacionamentos sexuais proibidos. No capítulo 19, nós temos várias leis a respeito da conduta moral das pessoas. Inclusive, no capítulo 19, é que nós vamos encontrar o segundo grande mandamento que Jesus nos ensina, que é o segundo grande mandamento. Nós vamos falar o amor ao próximo. Lá em 19:13 de Levítico está escrito: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Fala sobre o nosso comportamento com o próximo e manda que nós amemos o próximo como nós mesmos. O capítulo 20 fala sobre as penas de diversos crimes. Então, primeiro, fala sobre a moral sexual, depois fala sobre a moral com o próximo e depois fala sobre a pena, o castigo àqueles que desobedecem a Deus. No capítulo 21, nós temos várias leis a respeito dos sacerdotes. No capítulo 22, fala sobre as coisas santas. No capítulo 23, fala sobre as solenidades. No capítulo 24, fala sobre as leis a respeito das lâmpadas, dos pães da proposição, a pena do pecado de blasfêmia. No capítulo 25, fala sobre o ano sabático e o ano do jubileu. No capítulo 26, nós temos o que se repete depois lá no livro de Deuteronômio, nos capítulos 28. No capítulo 26, nós temos os castigos pela desobediência no cumprimento da lei e as promessas de Deus pela obediência. Então aqui nós temos Deus mostrando o que faria se o povo obedecesse e o que Deus faria se o povo desobedecesse à lei. E, finalmente, no capítulo 27, nós temos as regras a respeito das ofertas para o santuário, a consagração de bens e a santificação de bens para o santuário. Então, essa é a estrutura do livro de Levítico. Outra coisa importante que nós aprendemos aqui no livro de Levítico, a primeira é quem Deus é quem determina a adoração. Em segundo lugar, é que a adoração é um ato voluntário. Olha o que está escrito no versículo 2 do livro de Levítico. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Veja bem, quando algum de vós oferecer, é um ato voluntário. Deus nunca exigiu que o homem o adorasse. Mas se o homem adorar, deverá adorar conforme a vontade de Deus. E eu só posso servir a Deus se eu o adorar. Falamos aqui de santidade.
E o título da nossa lição diz adoração e serviço ao Senhor. O que é serviço? É aquilo que o servo faz. Serviço é a atitude que o servo faz. É a ação que o servo faz. Para que tenhamos serviço, é preciso que nós sejamos servos. E nós só seremos servos se reconhecermos a Deus como Senhor. Então, o serviço é resultado da adoração. Quem adora a Deus faz a vontade de Deus e cumpre as tarefas que Deus lhe determinou. É isto que nós temos aqui. O livro de Levítico nos mostra como devemos adorar a Deus, do jeito que Deus quer. Embora tenha sido um livro escrito na lei, as suas cerimônias, os seus rituais e os seus sacrifícios, eles nos trazem ensinos a respeito de como hoje, na adoração em espírito e em verdade, nós verdadeiramente adoramos ao Senhor. Só adora a Deus quem está de acordo com a sua vontade. E quem está de acordo com a sua vontade, o que faz? Faz para agradar a Deus. Estudar o livro de Levítico é aprender como Deus quer ser adorado e como nós podemos nos separar do pecado e nos separar para Deus.